Oi! Ninguém nasce feminista, torna-se. E é com essa frase que eu inicio esse vídeo. Muito prazer, eu sou a Bia Guzmão. Meu canal é sobre cultura e opinião e eu estou muito feliz de estar aqui sentada para gravar esse tema tão importante para você que ainda tem dúvida sobre esse movimento degradante que vem destruindo a imagem feminina, a família e várias outras relações. Se você ainda acha que o feminismo é sobre direitos iguais, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar aqui tudo que envolve o universo feminista. A pergunta que vocês mais me fazem é: Bia, por que é que você deixou de ser feminista? Respondo essa pergunta com outra pergunta: por que é que eu deveria continuar sendo feminista? Primeiro, eu acho que eu preciso contar aqui como é que eu fui parar no feminismo. O mesmo motivo que eu tive é o motivo de muitas, que é a ausência paterna. A maioria das mulheres que estão no feminismo hoje tem problemas com o pai, com a mãe, tiveram decepções amorosas que não foram curadas, foram abusadas, infelizmente, tiveram algum trauma que não foi curado, um trauma que ainda está ali dentro delas e elas não conseguem superar. É por isso que você se envolve com o feminismo, porque as frases são muito bonitas. Empoderamento feminino, a mulher pode fazer o que ela quiser, mas são frases que vão te acolhendo num momento de vulnerabilidade. E esse momento de vulnerabilidade em que a gente vive pode durar anos. E foi o que aconteceu comigo. Então, como que eu fui parar no feminismo? Eu passei a minha adolescência, meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. Então eu passei a minha adolescência sem a presença física do meu pai. Meu pai foi morar em outra cidade. E aquele momento ali foi muito difícil para nós, porque a minha mãe, ela era dona de casa. Meu pai era o chefe do lar. Meu pai bancava tudo. Então a minha mãe se viu com 2 filhos, passando um momento difícil financeiro e teve que se reinventar. Ela teve que, aos 40 anos, abraçar uma profissão, fazer uma profissão para ela, porque ela não tinha. A falta do meu pai, naquele período, foi muito grande, tanto para mim quanto para o meu irmão. E ficou ali uma dor, dando brecha para coisas futuras, que no meu caso seria o feminismo. Quando a gente é mal resolvido com alguém, com alguma questão, a gente acaba se tornando vulnerável a cometer algumas coisas ruins na nossa vida. Para quem não sabe, eu fiz artes cênicas. Fiz artes cênicas dos 15 aos 24 anos. E tentei carreira até os 27, que foi quando eu entrei na faculdade. Eu sempre convivi com todo tipo de gente. No teatro, a liberdade é muito grande para tudo. Mas nessa época, o feminismo não era falado. A gente não discutia ainda sobre. O feminismo existe há mais de 100 anos. Mas não era uma pauta. A gente simplesmente vivia. Você não tinha um lado para te dividir, como a gente tem hoje. Uma sociedade completamente dividida, tanto na política quanto no feminismo. Quando eu entrei na faculdade, eu vi um mundo ainda mais liberal do que o mundo que eu tinha visto no teatro. E quando eu entrei na faculdade, eu também entrei para trabalhar na Globo. Fiquei 2 anos na Globo. Então é aquilo, né? O ambiente faz você. E o ambiente em que eu estava inserida, os dois, tanto a faculdade quanto a Rede Globo, eram ambientes completamente esquerdistas e apoiadores do feminismo. Não tinha outro assunto. Se você dissesse algo contrário, você era extremamente massacrado. E eu fui entrando na dança. Eu já tinha vivido relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos. Eu não tive meu pai presente nos últimos anos. Então, falar mal dos homens era prazeroso para mim. Principalmente quando você entra num lugar, né, num local em que todo mundo fala a mesma coisa. É muito mais fácil você pegar
e falar mal do seu pai ou de um ex-namorado, né? Do que você olhar para si mesma e ver onde é que você está errando. O que você precisa curar dentro de você para você passar a enxergar melhor as situações da sua vida. Isso é difícil. É por isso que muitas pessoas se mantêm no feminismo ainda, porque elas não olham para si. Elas não querem enxergar que elas precisam amadurecer e sair daquela dependência emocional. E isso eu enxerguei fazendo terapia. E eu passei 5 anos na faculdade, 2 anos na Globo, vi muita coisa ruim nos 2 lugares, vi muita hipocrisia, vi um mundo em que eu não queria fazer parte e nunca fiz. Então o meu modo de ser feminista não era na maneira de se vestir vulgarmente, não era colocando piercing, tatuando e pintando o cabelo de roxo, nada disso, eu nunca gostei dessas coisas. Eu sempre fui muito tradicional. Mas a minha maneira de ser feminista era com a cabeça. Eu passei a desacreditar nos homens, não ligava mais para o meu pai, não pensava tão cedo em resolver essa questão paterna, achava que era dona da verdade, achava que o cara, para me querer, ele tinha que me querer do jeito que eu estava, e eu estava com 15 quilos a mais. Então, a minha imagem física já não tinha tanta importância para mim, eu perdi muito da minha vaidade. Então, a minha maneira de ser feminista era essa, era falar mal dos homens, falar mal dos meus familiares e achar que eu ainda era a dona da verdade, a dona da razão. Quando é que eu tive a virada de chave? Quando eu percebi que as mulheres estavam cada vez mais vulgares e agressivas nas redes sociais. Eu comecei a me relacionar novamente, né, com os homens, tive um namorado, depois tive outro namorado, noivo quase, e foi onde eu percebi o quão feminista eu estava. E é dentro do relacionamento que você começa a perceber os seus erros e o estrago que a sociedade e que o movimento fez em você. Então, as minhas brigas com os meus namorados, né, eram muito em torno da minha arrogância, da minha prepotência, em achar que eu era o máximo, em achar que eu tinha que dar muito menos do que receber, em achar que eu estava fazendo um favor a quem estivesse ao meu lado. E foi quando eu comecei a quebrar a cara. Por ter postado um vídeo falando sobre esse feminismo vulgar que a gente vê, essa degradação do corpo feminino, e esse vídeo teve uma repercussão muito grande e muitas mulheres se revoltaram contra mim, eu falei, bom, que feminismo é esse? Onde mulheres sempre disseram que feminismo é uma mulher apoiando a outra e de repente eu tenho milhares de mulheres contra mim porque eu tive um posicionamento diferente, contrário ao que elas pensam e fazem. Então eu comecei a estudar sobre o feminismo e foi quando eu comprei o livro da Ana Campanholo e foi quando eu fiquei embasbacada com o que eu estava lendo e descobrindo. E aí eu mergulhei de cabeça, fui estudar, fui aprender sobre o que é o feminismo. O que é o feminismo? É tão importante a gente falar sobre esse movimento, porque é um movimento que vem degradando a imagem feminina e destruindo as famílias. É um movimento mais maléfico que a gente tem hoje. E é um movimento em que pais e mães não sabem como lidar vendo as filhas se enfiarem nesse universo. É triste. Minha mãe teve que rezar muito para eu sair do esquerdismo e do feminismo. O feminismo consiste em 4 discursos principais. Primeiro, liberdade sexual. O feminismo sempre falou sobre liberdade sexual. Essa é a maior pauta feminista. E é por isso que a gente vê mulheres se vestindo de forma deplorável. 2, controle através da falsa liberdade. Ou seja, a mulher acha que ela não deve trabalhar em casa, servindo ao marido, os filhos, né, o lar. Ela acha
que é melhor ela trabalhar para o Estado. Para ela é degradante, é humilhante cuidar da sua própria família. Terceira, não existe mulher. A feminilidade foi algo imposto pelo patriarcado. A mulher não existe, ela foi criada. E a quarta pauta é: a mulher é o sexo oprimido. Eu nunca me senti oprimida. Eu acho engraçado que as feministas acham que combatem o machismo usando roupas extremamente vulgares. O feminismo existe há mais de 100 anos e as mulheres ainda continuam sendo abusadas. Então, onde está o erro? O que as mulheres feministas estão fazendo em prol de mulheres que continuam sendo abusadas? Será que elas ainda acham que essa imagem que elas estão vendendo da mulher empoderada é uma imagem adequada? A Beth Friedan escreveu A Mística Feminina. Ela acha que é degradante você ser mãe, esposa, dona de casa. Além disso, ela acha que a feminilidade é uma invenção cultural, ou seja, que você não nasce feminina. Foi a sociedade que te injetou a feminilidade. O problema do movimento é ele querer colocar como iguais o que são completamente diferentes, homem e mulher. Monique Wittig disse: é preciso inventar uma nova linguagem, uma nova gramática, substituindo todos os termos de gêneros específicos, como pai e mãe, por termos de gêneros neutros, como cuidadores. É ou não é a destruição da família? É o que essas mulheres querem, a destruição da família. Judith Butler, outra feminista famosa: mulher é apenas uma questão de marketing. Gente, é muita loucura, na boa. E depois que eu fui lendo tudo isso, eu fui vendo o quão enganada eu fui. E a gente precisa reconhecer que a gente é enganado muitas vezes, porque a mídia vende uma propaganda muito bonita e gostosa, boa para os ouvidos. Só que na realidade não é nada disso. E eu comecei esse vídeo dizendo uma frase de Simone de Beauvoir. Na verdade, eu fiz um trocadilho. Simone de Beauvoir diz: ninguém nasce mulher, torna-se. Na verdade, ninguém nasce feminista, torna-se, porque mulher a gente nasce. Então, para terminar, o feminismo não é, nem nunca foi, sobre direitos iguais. O feminismo é sobre ideologia de gênero, é sobre degradação da família, é sobre liberdade sexual, é sobre pautas gaysistas, é sobre a liberdade para o aborto e outras pautas falaciosas que nada agregam para a vida de uma mulher. Muito pelo contrário. Então, sugiro você a refletir sobre o feminismo. Sugiro você a ler e a estudar sobre o feminismo, porque a maioria das pessoas que eu vejo se dizendo feminista, assim como eu fazia, nunca tinham lido um livro, nunca leram um livro, não sabem o real significado do feminismo. E eu espero que eu tenha sido clara a respeito desse movimento. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguns de vocês a clarear um pouco mais a mente de vocês e dizer que esse movimento ele só tende a te afastar dos homens. Se você quer ter uma família, se você quer ter um homem decente, de bem para sua vida, sugiro que saia imediatamente do feminismo. Eu amei estar aqui. Muito obrigada por me ouvir, por assistir, por curtir, compartilhar. Eu espero vocês no próximo vídeo. E beijo grande no coração de vocês. Espero ter colaborado com mais um vídeo informativo. Mais um vídeo em que eu me dedico a estudar um pouco mais e falar melhor, cada vez melhor para vocês. Um beijo grande no coração de cada um.